Tem gente que acha que a coragem de se expor é algo 100% natural. Que pessoas que se expõem na internet, nas redes sociais ou fazem palestras, por exemplo, fazem aquilo de forma natural, por algum tipo de dom e sem nenhum tipo de medo. Mas eu te garanto que a coragem não é a ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. E se você vende o seu próprio trabalho, seja um serviço ou produto, você já deve ter percebido que hoje estar no digital é a regra. Você precisa estar de alguma forma dentro dos mecanismos dos meios digitais. Mas se você trava só de pensar em se expor nas redes sociais, se você sente medo, ansiedade, talvez uma angústia, um certo nó na garganta, só de pensar em se expor, não se preocupe, você não é o único, você não está sozinho. E eu, particularmente, inclusive, te entendo. Mas eu te garanto que é possível você sair, mesmo que hoje você tenha medo, vergonha, ansiedade em se expor, até um ponto em que você consiga se expor nas redes sociais e quem sabe até produzir vídeos aí pro YouTube, caso seja do seu interesse. Senhoras e senhores, o meu nome é Rodrigo Carvalho, eu sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental, mentor, palestrante e trabalho na minha prática clínica como profissional liberal. E hoje eu vou te contar exatamente o que eu fiz para conseguir me expor nas redes sociais, conseguir compartilhar o que eu sei e os conteúdos que eu gostaria de compartilhar. Sem fórmulas mágicas, inclusive só um parêntese, se você está aqui procurando fórmulas mágicas, sinto muito, mas esse não é o seu lugar. Fecha o parêntese, hoje a gente vai falar sobre esse tema sem nenhum tipo de hacks, sem nenhum tipo de atalho. O que eu vou compartilhar com você aqui é o que funcionou para mim e o que funciona também para os meus pacientes e também para clientes. E você vai entender que estratégia é essa que funciona inclusive na prática da psicoterapia, quanto em clientes de mentoria, para que eles consigam se expor nas redes sociais. A primeira coisa que você precisa entender é que o medo de se expor, ele paralisa mesmo, não é frescura. Se você já tentou, você sabe do que eu tô falando. E a origem desse medo são as mais diversas possíveis. Pode ter a ver com sua autoestima, com um histórico de julgamentos, com um histórico, uma história de rejeições que você pode ter sofrido ao longo da sua vida, enfim, dentre outras coisas. Pode ser também por uma incapacidade técnica que você nem sabe que tem, que você nem sabe que existe. Mas aqui no canal a gente fala sobre todos esses conteúdos. Mas a verdade é que tem muita gente que trava na hora de oferecer o seu trabalho no digital, seja aqui mesmo no YouTube ou em outras redes sociais, porque ela acredita que ela tem que começar pronta, sem vergonha, sem nenhum tipo de obstáculo, insegurança ou qualquer coisa do tipo. E isso não é verdade. Vou te contar, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu não comecei postando vídeos no meu feed do Instagram, não. O que eu fiz foi no meu Instagram pessoal, eu separei algumas pessoas que eu não me sentia desconfortável em falar com elas e coloquei elas nos meus melhores amigos e comecei a falar com essas pessoas. Essas eram pessoas que eu não sentia vergonha nenhuma de falar com elas ou para elas, mas ainda assim eu escolhi algumas poucas, 2 ou 3 no máximo, que eu sentia um certo desconforto, mas insuficiente para me travar e suficiente para que eu pudesse treinar essa exposição. Comecei a postar só para esses melhores amigos. Era como treinar, não era o principal que eu queria, não era aquele o meu objetivo, mas eu precisava e eu sabia que eu precisava daquilo para conseguir me expor da forma como eu gostaria, que é isso que eu estou fazendo aqui agora. E essa fase foi muito importante para eu lidar com esse desconforto, porque, como eu disse, era um pequeno desconforto, mas já era o suficiente para me deixar um pouco ansioso ali até. Depois disso, eu criei o meu Instagram profissional, divulguei para essas mesmas pessoas que estavam nos meus melhores amigos e continuei compartilhando conteúdo com elas, só que dessa vez de uma forma pública, então eu não precisei criar os melhores amigos. Então eu postava para o público em geral, mas na verdade eram as mesmas pessoas que estavam nos melhores amigos. Porém, dessa vez eu deixava o conteúdo lá, mesmo que outra pessoa viesse a ver aquilo ali. E foi o que aconteceu. E eu não ficava controlando quem via, eu simplesmente postava e deixava pra lá. E vez ou outra eu olhava pra ver quem tinha visualizado aquele conteúdo, mas não ficava me preocupando tanto com isso. E isso só foi possível por causa do repertório que eu construí ao longo do tempo pra conseguir lidar com aquele desconforto. Esse passo a passo que eu fiz tem um nome, e é exatamente isso que eu recomendo que você faça, e é exatamente isso que eu ensino para pacientes e clientes, para que eles possam se expor mais de uma forma sustentável. É o que eu chamo de régua da exposição. E a partir do que eu vou te mostrar aqui, você vai poder construir a sua própria régua. Mas antes, se você está enfrentando esse ou outros desafios na sua vida como um profissional liberal, um autônomo ou empreendedor e quer receber uma ajuda gratuitamente, eu deixei o link de um formulário aqui na descrição. Preencha esse formulário que, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você pra gente ver como que a gente pode te ajudar. Dito isso, bora pra construção da régua. Se você ainda não entendeu o que eu fiz, eu explico ainda melhor e de uma forma bem resumida. O que eu fiz
foi criar um caminho gradual de exposições para que eu conseguisse enfrentar o meu desafio. Na psicologia, nós chamamos isso de exposições sistemáticas e utilizamos em diversos casos, principalmente com pessoas ansiosas ou com fobias. E a ideia é muito simples, é basicamente você fazer isso que eu já te expliquei. É você construir uma hierarquia de estímulos ansiogênicos, da situação menos temida até a situação mais temida. E a execução não tem segredo, é você ir se expondo de forma gradual a cada um dos níveis que você mesmo listou. Indo um passo de cada vez, nível por nível, você vai perceber que às vezes você pode ter subestimado o problema, subestimado o desafio, e aí você vai ter que revisitar a sua régua e reconstruí-la e fazer o que for necessário para que você alcance o próximo nível. Enfim, na prática você vai ter que começar. Não adianta você querer correr uma maratona sem conseguir correr 10 km, mas também não adianta você querer correr 10 km sem antes conseguir correr 5. Um passo de cada vez. Você precisa criar um plano de desconforto gradual, algo que você consiga sair do lugar, você consiga se movimentar, mas que não seja suficiente para te paralisar. Se o próximo nível já te paralisou, você não conseguiu fazer, significa que você não montou a sua régua de forma correta, que talvez você não tenha sido realista com você mesmo e suas habilidades e competências na hora de montar essa régua. Então, cada degrau do nível da sua régua, você precisa conseguir enfrentar ou treinar aquele degrau, aquele novo degrau, a partir do degrau anterior. E o degrau anterior precisa te preparar para o próximo degrau. Mas antes, se você está nesse vídeo até agora e ele está fazendo sentido para você, já curte e deixa aqui nos comentários o que é que mais te trava na hora de produzir os conteúdos para as redes sociais. Quem sabe a tua dúvida não vira um conteúdo aqui para esse canal. E claro, não deixa de se inscrever para que você receba os próximos vídeos. Agora vamos para a pergunta. Dentro do escopo de coisas que você deseja fazer, qual é a que mais te deixa desconfortável? E por que essa pergunta é muito importante? Por incrível que pareça, eu já apliquei esse exercício centenas de vezes, já perdi até as contas, e muitas dessas vezes eu pergunto, cara, o que é que mais te deixa desconfortável? O que é que nessa situação mais te deixaria desconfortável? E a pessoa diz pra mim, eu acho que eu palestrar para um público grande, 200, 300 pessoas, já me deixaria muito desconfortável. Daí quando eu começava a trabalhar com essa pessoa e começava a comentar sobre o nível extremo de desconforto dela, né, que, por exemplo, no nosso caso, é ela palestrar para 100, 200, 300 pessoas, ela falava assim pra mim, não, mas eu não tenho vontade de palestrar não. E aí eu perguntava, mas então por que você colocou isso como o teu nível máximo de desconforto? Ele falava, não, mas é porque eu acho que isso é o meu máximo de desconforto. Mas isso não é verdade. Você tem que colocar no seu nível 10 o máximo de desconforto que você sente de algo que você tem interesse em fazer. Senão, a sua régua vai ser manchada. Nesse caso, por exemplo, a pessoa colocou que o nível máximo de desconforto dela era palestrar. E aquilo que ela desejava estava num nível 5 de desconforto. Então, do nível 0 ao nível 5, ficou muito fácil, entre aspas, dela conseguir alcançar. Mas na prática, ela não conseguia sair do lugar. Por quê? Porque a régua estava manchada. Aquilo que estava no top 10, na verdade, nem deveria estar ali. O que tem que estar no máximo da tua régua é aquilo que você deseja fazer e hoje para você é um absurdo, você não consegue fazer, simplesmente não consegue. Então, você precisa colocar isso no máximo da tua régua de desconforto e os outros passos devem ser a partir daquilo que você deseja e não aquilo que você imagina que seria muito desconfortável para você. Por isso, essa pergunta é muito importante. O que é que você deseja fazer que você não consegue? E bom, a resposta para essa pergunta vai ser o teu nível 10. Então a régua vai ter, eu sugiro, na verdade, que a sua régua tenha 10 níveis, do 0 ao 10. Então o 10 é o que te deixa mais desconfortável possível. Então imagine aí, o que é que você deseja fazer que te deixa hiper desconfortável? Então seria gravar um vídeo para o Instagram, por exemplo. Então você coloca lá, isso é o teu top 10. O que é o 9? E aí você vai descendo na tua régua. Se ficar difícil de você responder um determinado nível, deixa ele em branco e vai pro próximo ou inverte a lógica. Preenche o teu nível 10 e vai pro nível 0, o que é que te deixa mais próximo de alcançar o teu objetivo e que você não se sente nada, absolutamente nada desconfortável em fazer. Coloca lá o que é o teu nível 0 e coloca lá o teu nível 1. Depois de montada a sua régua, você precisa se expor. Por isso ela tem que ser por níveis, para que você consiga se expor ao nível 1. E lembre-se, o nível 0 é o que te deixa nada desconfortável, mas o nível 1, ele já precisa te deixar um pouquinho
mesmo que milimetricamente desconfortável. Durante a execução, durante os teus treinos aí da tua régua, possivelmente você vai perceber que tem um determinado nível que você não consegue alcançar, mesmo que o nível anterior você já tenha dominado. Quando isso acontecer, provavelmente você subestimou o teu desafio, você subestimou e superestimou talvez as tuas habilidades. Então você deve revisitar a tua régua, revê-la e remontá-la, reescrevê-la, para que você consiga alcançar aquele nível que você deseja. Esse foi o caminho que eu fiz para conseguir me expor nas redes sociais e é o caminho que eu ensino para os meus pacientes e também clientes, para que eles possam atingir os objetivos deles quando envolve algum nível de exposição. E não serve só para exposição nas redes sociais não, então você pode construir uma régua caso você queira ser palestrante, por exemplo, e você definir lá quais são os níveis de exposição que você vai ter que fazer para conseguir alcançar o teu objetivo. E lembre-se, se você está enfrentando esse ou outros desafios no teu dia a dia, como um profissional liberal, um autônomo ou empreendedor, preenche o formulário que vai estar no link aqui da descrição, que dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo e preencher esse formulário, eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.